E aí, gigantes, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Colina News, o canal que traz as notícias mais quentes do nosso amado Vascão. Estamos aqui para contar tudo o que está rolando na colina mais famosa do Brasil. Mas antes de começar, já sabe, né? Dá aquele like esperto, curte o vídeo e bora compartilhar com a galera vascaína para fortalecer nosso canal e nos ajudar a crescer. Agora, sem enrolação, vamos ao que interessa, as notícias do Gigante da Colina. No sábado passado, o Vasco disputou um jogo-treino contra o Sampaio Corrêa RJ e saiu vitorioso, vencendo por 1-0 com um gol de Gabriel Dias. A atividade aconteceu no CT Moacir Barbosa e foi dividida em 3 tempos de 35 minutos. Na primeira parte, o time titular entrou em campo, contando com Lincoln e Andrei Santos como substitutos de Capasso, que estava lesionado, e Jair, suspenso por acumular 3 cartões amarelos. O lateral direito titular, Puma Rodrigues, estava com a seleção do Uruguai e não participou do jogo-treino. Em seu lugar, Figueiredo foi improvisado na posição, atuando muitas vezes como ala. A escalação titular do Vasco foi a seguinte: Léo Jardim, Figueiredo, Lincoln, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Andrei Santos e Marlon Gomes, Ryan e Alex Teixeira. No decorrer do segundo tempo, Pedro Raul substituiu Ryan e outras alterações também foram feitas. Já na última parte, entraram os demais jogadores do elenco, inclusive suspensos Robson e Jair, além do autor do gol, Gabriel Dias. Na quinta-feira seguinte, o Vasco enfrentará o Goiás em São Januário, em um confronto direto para escapar da zona de rebaixamento. O Vasco está atualmente na penúltima posição, com 6 pontos, enquanto o Goiás ocupa o 17º lugar, com 8 pontos. O Goiás está se preparando para o confronto contra o Vasco, que ocorrerá após o período de pausa da data FIFA, no dia 22, às 20 horas, em São Januário. Essa partida marcará a estreia do técnico português Armando Evangelista, recém-contratado pela diretoria para tirar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O duelo é crucial, pois o Goiás está atualmente na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar, com 8 pontos. O treinador comandou sua primeira sessão de treinamento com o elenco na terça-feira passada, dia 13, e continua os treinamentos junto com sua equipe de auxiliares. Ele se apresentou à torcida no momento de sua chegada ao CT e agradeceu o apoio recebido nas arquibancadas durante o empate em 2-2 contra o Fluminense, quando ele assistiu aos 90 minutos do jogo das tribunas. O meio-atacante Guilherme Marques, que tem alternado entre a titularidade e a reserva, projetou o jogo contra o Vasco e reconheceu a dificuldade de enfrentar a equipe no Rio de Janeiro, em um estádio lotado de torcedores. Os dirigentes promoveram uma venda promocional de ingressos e espera-se uma casa cheia. A tendência é que o novo treinador não faça muitas alterações na escalação, já que teve pouco tempo para conhecer as características de cada jogador do elenco. A boa notícia é o retorno do lateral direito Maguinho, que ficou de fora da partida anterior devido ao 3º cartão amarelo. Uma possível escalação do Goiás é a seguinte: Tadeu no gol, Maguinho, Lucas Alter, Bruno Melo e Sander, Apodi, Morelli, William, Zé Ricardo e Palácios, Matheus Peixoto. Aí, meu amigo! Quer dar um upgrade na performance naquele momento mais íntimo e se sentir um gigante nas 4 paredes com um produto inovador? Eu tenho a solução para você no link na descrição. Voltando ao assunto. Faltando um pouco mais de 2 semanas para a abertura da janela de transferências, o Vasco está se movimentando no mercado e tem como um dos alvos o zagueiro Lianco, do Southampton. O clube enviou uma proposta nesta semana para contar com o jogador brasileiro por empréstimo, com uma cláusula de obrigação de compra baseada no cumprimento de metas, e está aguardando uma resposta dos ingleses. Lianco, de 26 anos, foi revelado pelo São Paulo e está há 6 temporadas na Europa desde 2017. Antes de se juntar ao Southampton, com o qual foi rebaixado nesta temporada na Premier League, o zagueiro passou pelo Torino e Bolonha, ambos clubes italianos. O Vasco tem interesse em Lianco há algum tempo e já apresentou 2 propostas anteriores ao Southampton, que foram recusadas. No entanto, esta é a primeira vez que a diretoria vascaína inclui a cláusula de obrigação de compra mediante o cumprimento de metas. A proposta do Vasco é pagar 1 milhão de euros, 5,2 milhões de reais, pelo empréstimo e mais 4 milhões de euros, 21,1 milhões de reais, caso opte por comprá-lo. Lianco já tem um acordo salarial com o clube e vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao Brasil. Natural de Vitória, no Espírito Santo, Lianco passou pelas categorias de base do Botafogo antes de chegar ao São Paulo.
O plano do clube paulista era aprimorar sua formação por alguns anos, mas a falta de opções para a posição fez com que o então técnico Juan Carlos Osório acelerasse a estreia do jovem zagueiro. Ele fez sua primeira partida como profissional em 2015, em uma derrota para o Atlético. Pintado, um dos primeiros treinadores de Lianco, trabalharam juntos no São Paulo em 2016, acredita que sua contratação será um grande acerto para o Vasco. Ele destaca as qualidades do zagueiro, como sua presença no jogo aéreo, habilidade para construir jogadas e velocidade, especialmente adequada para equipes que jogam com uma linha defensiva alta. Pintado também elogia sua regularidade e profissionalismo, ressaltando que o Vasco não tem tido um zagueiro tão consistente há algum tempo. Lianco tem dupla nacionalidade, descendendo de uma família que fugiu da Iugoslávia devido à Segunda Guerra Mundial, e representou as seleções de base da Sérvia em algumas ocasiões, mas também teve a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira. Ele foi convocado pela seleção brasileira Sub-20, disputou o Sul-Americano Sub-20 em 2017 e foi capitão da equipe invicta que conquistou o título do torneio de Toulon em 2019, sob o comando de André Jardine. Lianco marcou seu primeiro gol como profissional em julho de 2016, em uma vitória sobre o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, sendo um belo gol, aliás. Até o momento, ele possui um total de 4 gols em sua carreira, sendo o único com o pé direito. Confira no vídeo acima, os outros 3 foram de cabeça. Apesar do rebaixamento, Lianco teve sua melhor temporada em termos de número de jogos pelo Southampton, foram 30 partidas, sendo 21 delas como titular. O tradicional clube inglês encerrou a Premier League na última posição em uma campanha marcada por trocas de treinadores, algo incomum na Inglaterra. Começou com o austríaco Ralf Hasenhuttl, depois contratou o galês Nathan Jones e terminou apostando no espanhol Rubén Celés. Seu único gol marcado com a camisa do Southampton foi contra Keylor Navas, goleiro ex-Real Madrid com 3 Copas do Mundo pela seleção da Costa Rica. Lianco marcou na derrota por 4-3 para o Nottingham Forest no mês passado. Lianco também pode se orgulhar de ter eliminado o atual campeão da Liga dos Campeões em um mata-mata e superado um dos maiores centroavantes da atualidade. O brasileiro foi titular na vitória por 2-0 sobre o Manchester City nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa e ainda deu uma assistência para o primeiro gol da equipe, marcado pelo francês Sekou Mara. Embora seja um jogador talentoso, o Vasco precisa ficar atento à questão física de Lianco. Durante suas 6 temporadas na Europa, o zagueiro brasileiro teve problemas musculares que atrapalharam sua sequência nos 3 clubes pelos quais passou. Em sua primeira temporada pelo Southampton, ele precisou ficar cerca de 3 meses afastado devido a uma lesão na coxa. Sua temporada com menos jogos foi justamente sua estreia na Europa, quando fez apenas 6 jogos pelo Torino na temporada 2017-2018. O último jogo de Lianco foi em 28 de maio, na rodada final da Premier League. Ele atuou os 90 minutos no empate em 4-4 com o Liverpool, partida que marcou a despedida de Roberto Firmino dos Reds. E aí, torcida Cruz Maltina, o que vocês acharam? Deixe sua opinião nos comentários e não percam as novidades amanhã. Forte abraço!